precisa comprar, não é comprar o ingresso. Você vai ajudar de uma forma solidária famílias em vulnerabilidade social dentro do projeto Ceará Sem Fome. Então, você vai trocar 2 pacotes de arroz urbano, né, lá no supermercado Diniz, e aí você troca pelo ingresso para este jogo de quinta-feira à noite, onde teremos a apresentação oficial do time e também a apresentação do novo uniforme do Verdão do Cariri. Tem um vídeo aí promocional, já tem como colocar o áudio desse vídeo, Jimmy? Pode colocar o vídeo da tela com o áudio para o pessoal ver aí, que já essa aí dá propaganda legal aí. Nossa, inclusive com o pequenino Cid Neto, rapaz, Neto, que é uma figuraça o Cid Neto. Pode colocar aí, nosso Jimmy. Torcedor número 1, viu? É verdade. Tá rolando, só não tá saindo pra nós. Pronto, show de bola. Sempre perto de você. Diniz Supermercados e o Arroz Urbano apresentam novo elenco e uniforme do Icasa para a temporada 2024. Dia 8 de fevereiro, às 20 horas, na Arena Romeirão, amistoso, Icasa em Chapecó. Compre 2 quilos de arroz urbano e troque por um ingresso nas lojas da rede Diniz Supermercados. Venha conhecer o novo elenco e o novo manto do Verdão do Cariri. Todo alimento arrecadado será doado para o programa Ceará Sem Fome. É o Diniz Supermercados, de canto a canto e em todo canto, sempre perto de você. Bom, beleza, aí você conseguiu ver este vídeo, né, que é um vídeo promocional exatamente divulgando este amistoso da próxima quinta-feira. E teremos, pessoal que está acompanhando aqui no Instagram, vai lá para o YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar aqui a live no Instagram. YouTube Replay com o Tony Souza, você pode acompanhar esse bate-papo que a gente está tendo aqui inicialmente com o Leandro Campos, técnico do Icasa, e também com o presidente, o Aloysio Gregório. Presidente, a primeira carga é de 1.000 ingressos. Essa carga inicial é que está disponível em todas as lojas do Diniz Supermercado, no Triângulo Crajubá, é isso? É verdade. A gente, logo quando em reuniões com o professor Leandro e Fabiano, eles pediram para a gente arranjar um amistoso, né? Mas a gente teve dificuldade com times profissionais, e por onde a gente procurou não conseguiu, também o calendário deles tudo ocupado, e aí resolvemos fazer esses 2 amistosos, aí jogos, treino, né? Com esses 2 times daqui da região, que é o campeão e o vice, né? O Chapecó foi campeão e o Imperial foi o vice. Fizemos com o Imperial o primeiro, marcamos esse agora para quinta-feira com Chapecó. Aí observamos que também precisávamos conhecer a arena, que nossos jogadores 90% nunca pisou na arena. Então eles vão conhecer a arena, né? Vai ser uma coisa muito positiva, porque ali vai conhecer o clima, como é a grama, como é... Tá, o jogador já conhece o campo que vai estar jogando, já jogando, que não consegue treinar. Vai né? ser um jogo-treino que vai ser de conhecimento para tudo, né? Para ver, a torcida também vai estar presente, né? Acho que desse primeiro lote de 1.000 ingressos, tem poucos ingressos, já mandamos fazer outro lote de 1.000, né? Para 2.000 pessoas, né? Amanhã já está saindo um novo lote de 1.000 ingressos, que as lojas já estão zerando, zerou os arroz ontem, né? E hoje zerou os ingressos. E amanhã está saindo um novo lote de 1.000 ingressos para as 6 lojas aqui de Juazeiro, né? Do Pirajá, Betolândia, Ailton Gomes, Aeroporto, Frei Damião. Tem Frei Damião. Frei Damião também. E são 6 lojas. São 2 no Crato e 1 em Barbalha. E em Barbalha. A Barbalha ele mandou ingresso hoje para Barbalha. Atrás do Parque da Cidade. Lá no Barbalha também está em troca de ingresso agora. Pronto. Você compra 2 quilos de arroz urbano e troca pelo ingresso na própria loja. E aí entra esse arroz vai ser distribuído dentro do Mesa Brasil, do programa Ceará Sem Fome. Quando a gente entrou e mandou o ofício para o governo do estado para adquirir a arena, eles pediram para a gente fazer esse convênio, né?
para distribuir para o Mesa Brasil. Aí o Diniz vai fazer essa entrega para o Mesa Brasil. Então, ou seja, a gente pode ter uma capacidade ali de no máximo 3.000 pessoas. O segundo lote é amanhã de 1.000 ingressos, né? Já vai para 2.000, né? Ou seja, já foi embora o primeiro lote O de 1.000 primeiro lote já ingressos. foi embora. Aí amanhã o segundo lote começa a ser distribuído nas lojas. Em princípio, não teria ingresso na Arena Romeirão. Na verdade, a gente não quer ter essa dinâmica lá. Devido o arroz ser muito pesado, aí vai ter que ter a logística de pegar. Nos próprios supermercados era bom que tenha um lá ali muito próximo à arena, né? Aquele lá do Pirajá ali. Do Pirajá. Ali é 50 metros da arena, né? Quer dizer, o perto. torcedor pode ir lá comprar o arroz e receber o ingresso lá mesmo. Porque já vai estar lá no próprio supermercado. Não vai ter a logística de trazer o arroz, entendeu? Porque dá frete nisso, né? Então, pessoal, olha, quem está pensando, de repente, em ter o ingresso e ir para o Romeirão, não. Vai no supermercado Diniz. Isso. Se quiser ir na hora do jogo ou antes do jogo, você vai simplesmente... Ali no do Pirajá, que é próximo, né? Do Pirajá, que é próximo, vai lá, troca e vai pro jogo. É de frente o estádio, né? Um quarteirão só. Então não tem problema nenhum. Problema nenhum. Então amanhã, a partir de amanhã, segundo lote. Segundo lote de ingressos. E aí os ingressos já estão no supermercado Diniz. Já estão tudo distribuído no E supermercado. as camisas? Vai ter o lançamento das camisas. Já tem camisa para o torcedor? Não, a camisa a gente está aguardando chegar, está esperando chegar na quinta até meio-dia, né? Que vinha de terrestre, mas a gente está mandando vir aéreo para que chegue na quinta-feira para a gente fazer o primeiro jogo com o novo uniforme, né? O uniforme vai ser utilizado, é o número 1, o verde ou Estão branco? querendo usar o branco porque o Chapecó é verde. E aí a gente aproveita, usa o branco na quinta e contra o Guarani no clássico a gente usa o verde. Rapaz, eu queria tanto ver, e eu estava observando isso nos clássicos que estão ocorrendo hoje, porque a gente era acostumado a ver, por exemplo, era Guarani de preto e vermelho e Casa de verde. Né? Você via, por exemplo, o São Paulo jogando com a sua camisa tradicional, né? O Palmeiras de verde. Enfim, o próprio Vasco jogava de preto com a lixa. Hoje em dia o Flamengo de rubro-negro. Hoje você vê o pessoal quer um branco, uniforme, sabe? É um negócio assim. E eu acho que a gente tá tendo matando essa vontade de novamente o clássico caririense, que para mim é o maior clássico do interior do estado. Mas o Icasa vai com o seu uniforme tradicional. Ô Guarani, por favor, Guarani, vá rubro-negro, vá pra gente relembrar aqueles velhos tempos de Casa e Guarani, com o verde, aquele verde forte, o rubro-negro que é bonito do Leão do Mercado. Acho que a gente precisa ter este momento do clássico. Então, amistoso, segundo lote de ingressos já amanhã o pessoal pode ir para o supermercado já de boa. Tranquilo que não vai faltar ingresso. Ótimo, show de bola. O amistoso vai ser contra o Chapecó, campeão juazeirense do ano passado, Leandro Campos. Vai ser mais um teste, enfim, mas eu imagino que o senhor já esteja com foco lá no time do Guarani. Já deu para conhecer, o senhor conhece alguns jogadores, já chegou a trabalhar com algum, enfim, já deu para conhecer um pouquinho esse adversário, né, que, enfim, para o senhor, talvez o senhor nunca viveu o clima do clássico aqui, mas os torcedores já devem ter passado para o senhor, lá dentro de casa também, toda essa rivalidade entre o Verdão do Cariri e o Leão do Mercado. O senhor já conheceu, como é que já está pensando esse time de casa para iniciar esse campeonato justamente em um clássico? Ô Tony, antes de eu te responder, é só fortificando, né, essa ação social, né, que são esses 2 quilos de arroz aí que vai ajudar realmente muita gente, né? E isso aí tem uma importância muito grande, além, lógico, de o torcedor ele poder estar conosco na quinta-feira e conhecer a sua equipe, né? Para saber realmente se a sua equipe está aí gabaritada para buscar os objetivos, né, do ano. Esse jogo contra a equipe do Chapecó, na verdade, eu tenho certeza absoluta que, até porque já houve até alguns questionamentos da direção do Chapecó com relação ao nível, né, do nosso último adversário, eu tenho certeza absoluta que eles vão procurar fortificar ao máximo, né, a sua equipe, para que realmente se crie um grau de dificuldades maior dentro do trabalho, porque eu acho que para nós, quanto mais difícil for, né, o jogo, mais nós vamos colher com relação aí às necessidades de observação, né? Então esse é um fator que para nós é importante. É lógico que nós vamos procurar
de alguma forma, né, já buscar essa adaptação ao gramado, porque alguns jogadores não conhecem. Nós estamos acostumados ao treinamento no nosso CT, e ali o campo é mais duro, a bola corre mais, né? O gramado aqui da arena, a bola já prende um pouco mais, né? Embora seja realmente um gramado de altíssima qualidade, mas eu penso que vai ser um estágio para nós importante. Bom, com relação ao Guarani, é lógico, né? Assim como todas as equipes aí da segunda divisão já estão se estudando, nós não fugimos à regra, né? Tem jogadores lá na equipe do Guarani que já trabalharam comigo, outros já joguei várias vezes contra. Então a gente está fazendo um acompanhamento, nós temos ali um mapeamento, né, que é normal hoje no futebol, e nós vamos procurar estudar e vamos procurar já começar a esse processo, né, de organização após o jogo do Chapecó, para a gente não poder, nós não fazermos, né, muita confusão na cabeça dos atletas, porque nós teríamos aí praticamente 8 dias ainda para a competição. E eu acho que é um tempo suficiente para que a gente possa direcionar as características da equipe do Guarani, né, dentro do que nós conhecemos, dentro dos jogadores que nós conhecemos, dentro das suas características, mas eu tenho certeza que, assim como nós vamos buscar, o Guarani também vai ter oportunidade, né, de observar a nossa equipe, e a competição é isso aí, não adianta nós escondermos, né, o nosso time, o nosso trabalho, porque hoje com a internet, né, com as transmissões dos jogos, fica muito mais fácil, né, de se colher informações dos adversários. Eu achei assim, fantástico essa semana, eu parei, liguei o YouTube, aí de repente estava tendo jogos do Campeonato Cearense, Campeonato Pernambucano, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, que era a dificuldade grande que a gente tinha antigamente, né? Tinha Bandeirantes, que era o canal do esporte, depois veio aquele momento do Sport TV, do Premier, e nem todo jogo passava no canal aberto. Hoje você liga o YouTube, você encontra tudo, campeonato africano, campeonato inglês, enfim. É uma loucura, acaba facilitando. Ninguém esconde o jogo. Não tem como esconder jogo mais, é difícil. Você às vezes até treina com portões fechados, mas alguma coisa vaza. Agora, Leandro Campos, tem aquela história do politicamente correto, que todo mundo diz, é muito bom começar no clássico, é bom demais começar um clássico é bom. É bom mesmo, Leandro, você começar um campeonato numa estreia com um clássico? É realmente bom? Ou a coisa acaba, enfim, dá aquele grau de dificuldade a mais, aquela ansiedade que você tem da estreia, que já é natural começar um campeonato e geralmente com aquela obrigação, se sentindo com aquela obrigação de vencer, com clássico a coisa não apimenta mais? Ô Tony, na verdade eu já tive oportunidades, né, dirigindo outros clubes, né, disputar os clássicos, mas nunca na primeira partida, a não ser nos campeonatos catarinenses, né? Que eu dirigindo Joinville, jogando contra Figueirense, contra Avaí, contra Criciúma, que lá são considerados clássicos, né? Mas fora isso, um exemplo, Repá sempre era numa situação diferente, ABC e América, Ceará e Fortaleza aqui, eram situações já de meado de competição, né? De tabela, né? De qualquer forma, nós teremos que jogar de qualquer forma, né? Não tem como fugir dessa responsabilidade com relação aí à competição. É lógico que nós temos que estar preparados, temos que nos preparar não só na questão aí para o jogo em si, mas também psicologicamente, que é muito importante, né, dentro de um clássico, nós estarmos tranquilos, mas ao mesmo tempo sabermos, né, que é um jogo diferente, onde existe uma responsabilidade maior, porque é uma briga da cidade, né, os dois clubes, né, e lógico que cada um brigando pelos seus interesses. Então nós temos que respeitar, lógico, o adversário, sabermos, né, que é um jogo de futebol, mas agora fazermos o possível, né, para que nós possamos superar as dificuldades desse jogo. Mas se tivesse que escolher, deixar mais para frente. Olha, seria dentro de uma situação até melhor que fosse um pouquinho à frente, né? Mas já que foi definido, eu penso que nós temos que encarar, assumir as responsabilidades e não ter medo, né? Nós temos que procurar respeitar o adversário, agora nos impor dentro das nossas necessidades. Qual é a importância da torcida nesse jogo, principalmente? De vital importância, né?
Eu penso que o torcedor, independente de ser o mando de campo, né, da equipe do Icasa, Do Guarani, né? o mando de campo é a favor do Guarani, né? Mas eu tenho certeza, né, que a torcida do Icasa, mesmo não sendo o mando do Icasa, estará presente em maior número. Isso Porque não... eu já comecei a ver algumas coisas, movimentação de grupo do WhatsApp, torcedor dizendo, o mando de campo é do Guarani, então não vamos, não sei o quê. Eu disse, rapaz, a questão técnica, e a questão do torcedor, do jogador, por exemplo, de você ver o seu torcedor na arquibancada, de ver aquele incentivo, aquela motivação, de você ver o estádio lotado. E agora a preocupação é com a questão financeira de quem vai estar recebendo dinheiro, enfim. Eu acho que o futebol está muito além disso. Tá, Tony, veja bem o seguinte, isso aí não é uma posição do treinador, porque o treinador não tem nada a ver com essa situação. Né? Nós temos a ver com relação à nossa organização de equipe, para que nós possamos fazer um bom jogo, um jogo competente e superar as dificuldades. Né? Questão aí de não ter o mando, né? Isso não é problema nosso. Nós queremos fazer um bom jogo e se o torcedor entender que ele vai marcar sua presença, eu gostaria com certeza de ter superioridade com relação aí ao número de torcedores do Icasa. É o pulmão do time. Lógico. Torcedor É o pulmão. verdade. E a gente sabe que a festa que a Fúria faz... E ajuda muito. Estou citando aqui a Fúria, mas a gente hoje... O Icasa hoje já deu para adotar quantas torcidas organizadas hoje? São 5 organizadas hoje. São 5 organizadas. Tem a Loucos, da Laje, tem a de Chopp, todos de verde, Fúria Icasiana, enfim, rápido aqui que eu tô lembrando. Mas, enfim, do Picolé tem o do Picolé também. Tinha a Mancha Verde, eu confesso que eu nunca mais vi. Os de verde. Os de verde, tem os de verde agora. Enfim, aí você podendo juntar todo mundo para acompanhar o jogo. E outra, quanto tempo a gente teve um Icasa e Guarani 2020? Foi a última teve vez um amistoso agora, né? Ano passado. Teve um amistoso, mas foi um amistoso o quê? Foi o Master, né? O amistoso foi Master, eu acho, foi com ex-jogadores, mas valendo mesmo para valer oficial. Inclusive, pessoal, a gente vai colocar depois aqui vou botar lá no replay.tv.br, no site, e a gente vai botar o link lá dos melhores momentos, e vou colocar do jogo também, que a gente fez aquele jogo, Icasa e Guarani. Se eu não me engano, a gente tem um jogo e a gente tem os melhores momentos do último Icasa e Guarani. Eu acho que o Icasa ganhou de 3-1. O jogo... Mas o time de Flávio teve um amistoso antes da competição, não? Com o Guarani? Antes da Fábio Lopes. Não. Foi, eu não lembro agora, para falar. Mas não foi no Romeirão. Foi na Arena. Foi na Arena? Eu não recordo. Para falar a verdade, não recordo. Eu sei que, assim, oficialmente a gente vai ter esse jogo agora e a gente quer ver o estádio lotado e o estádio realmente bem animado, diga-se de passagem. Então, quinta-feira a gente está encontro marcado na Arena Romeirão. Transmissão do replay. Se Deus quiser, vamos estar lá transmitindo tudo, Tony, mostrando o uniforme novo e tudo mais. Diniz Supermercado. a Pamela Gomes está aqui no chat perguntando se a troca está valendo em todos os Diniz ou se tem alguma restrição. Isso aí é o Lombardi, viu? Nós temos o Lombardi aqui. Inclusive, ela mencionou Barbalha. Barbalha está. Inclusive, era uma reclamação, viu, Foi, Pamela, que a pronto, gente tinha foi. de que o Barbalha, o pessoal não estava tendo ingresso. Eu entrei em contato com o Célio, que é gerente do Diniz, e ele mandou uma mensagem, disse que já estava tudo ok lá com o Barbalha. Então, o pessoal pode... Quem comprou antes que não tinha o ingresso, pode levar a notinha para lá e já ir trocar o ingresso lá no Diniz de Barbalha, que fica por trás do Parque da Cidade, viu, pessoal? Tá tudo ok por lá. E nas lojas de Juazeiro, todas as lojas têm ingresso. 6 lojas em Juazeiro, Todas. 2 no Crato e 1 em Barbalha. É isso, presidente? Só não tem na do Crato. No Crato Não tem tem ingresso, só tem Barbalha e Juazeiro. Mas não vai ter no Crato? Vamos mandar para lá, não? Não foi mano para lá. Foi não. Então, Juazeiro e Barbalha, com certeza. Então, são 8 lojas que a gente tem, Juazeiro e Barbalha. O pessoal vai lá e adquire 2 pacotes de arroz urbano, tá bom? Tem o vermelhinho e o azul, não tem problema não. Tem o tio urbano e o urbano. Como é? É o tio urbano e o urbano. Rapaz, eu só como arroz. É um parborizado e outro branco. Né? Eu só chego... Até para todos os dois têm a validade do ingresso. Pois é, o importante é você vai lá, compra e faz parte dessa ação. Presidente, quinta-feira a gente vai estar lá então, se Deus quiser, tá bom? Com certeza. Qualquer novidade, manda pra gente poder estar divulgando aí, tá certo, Obrigado presidente? pelo convite, eu acho que seu programa é muita audiência, tem que voltar aqui. Obrigado. Vamos estar aqui com certeza, quero lhe ver outras vezes. Certo. El Bigodon,
Parabéns pelos 60 amanhã. Amanhã é. Torcida, vai lá para o Praxedão, vamos lá, Cantar os parabéns, do é do Bigodon. Bigodon, Aí o vinho, vocês deixam para outro momento, que é no treino. E o churrasco também não vai pegar legal, mas pode ser Para para de quinta noite. depois do jogo, né? Pronto! Aí tá certo, aí tá certo. Tudo certo. Quinta depois do jogo, Aí é a comemoração. aí faz a comemoração. Mas o torcedor vai lá amanhã, canta os parabéns para ele, Bigodon, sessentinha, novo. Vamos estar dizendo que já está como é na casa do idoso, é? Já vou buscar minha autorização para estacionar o meu carro no A gratuidade. gratuidade. 0800 idoso, é? É isso aí. Rapaz, o cabo novo desse jeito aí, ó. Nem o bigode tá branco total. E já não preciso pegar fila, né? Não pode. Já vou lá na parte preferencial agora. Tá muito fácil, tá vendo? Meu querido Leandro, Bigodon, é prazer estar lhe recebendo aqui, tá bom? Deus abençoe, paz, saúde, parabéns aí. Amanhã, se der certo, eu vou lá só para lhe dar um abraço aí de felicidade. Torcedor, vai lá cantar os parabéns de Bigodon amanhã. E quinta-feira a gente faz o churrasco depois do jogo, então. Tá feito? Depois do amistoso. Tá combinado, então, Tony. Te agradeço muito aí pela recepção, como sempre, né? E espero que o torcedor que vá ao estádio na quinta-feira, que a gente possa realmente autoafirmar nessa confiança que o torcedor está nos dando, que a gente possa fazer um bom jogo e dar essa condição de o torcedor acreditar no nosso time. Primeiro, então. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os ingressos para Icasa e Guarani, dia 18 de fevereiro. Já foram divulgados aqui, a gente recebeu. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Daqui a pouco tem Jorge Luiz, o novo velho técnico do Barbalha. Ele já foi técnico, presidente, já foi de tudo lá. Já foi até cozinheiro do Barbalha. Daqui a pouco, o Tom Cruise, o homem da Missão Impossível, vai estar aqui para falar do Barbalha. Teve jogador abandonando o Barbalha, rapaz. A gente vai falar daqui a pouquinho. Contratação também no time do Cariri. Vamos falar ainda do Guarani, certo? E os ingressos daqui a pouco a gente divulga aqui numa boa, tá bom? Obrigado, presidente Aloysio Gregório, Bigodon, Leandro Campos, técnico do Icasa. Vamos botar o vídeo aí da promoção, tá bom? Inis Arroz Urbano, nessa parceria Icasa, Futebol e Solidariedade, quinta-feira na Arena Romeirão, e a gente junto nessa parada, tá bom? Pessoal do Instagram, vem pro YouTube, Replay com o Tony Souza, a gente vai ficar com a live apenas lá, tá bom? Pessoal que tá aqui acompanhando o Instagram, a gente vai encerrar a live, vai todo mundo lá pro YouTube. Valeu, pessoal, foi boa. Botei o microfone, abri o áudio do veterano Inês. Jorge, um abraço, boa sorte para ti lá. Estamos na torcida por ti lá, tá bom? Você também, não vai ser fácil, mas a gente acredita que tu consiga dar um. Tony, Primeiro. como sempre, né? De canto a canto e em todo canto, sempre perto de você. Diniz Supermercados e o Arroz Urbano apresentam novo elenco e uniforme do Icasa para a temporada 2024. Dia 8 de fevereiro, às 20 horas, na Arena Romeirão, amistoso, Icasa em Chapecó. Compre 2 quilos de arroz urbano e troque por um ingresso nas lojas da rede Diniz Supermercado. Venha conhecer o novo elenco e o novo manto do Verdão do Cariri. Todo alimento arrecadado será doado para o programa Ceará Sem Fome. É o Diniz Supermercados, de canto a canto e em todo canto, sempre perto de você.
Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso replay, tá certo? Aqui no oferecimento de Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, Cachaça Luanda. Olha, a Cachaça Luanda é uma cachaça que fica no sítio Luanda, região da zona rural de Barbalha, ali no distrito de Arajara, e é uma cachaça super saborosa, agora está com um novo layout também, a Cachaça Luanda, viu? Então você que quer curtir, que quer aproveitar com uma cachaça de alta qualidade, então aproveite das cachaças com belíssimos sabores, que é da Cachaça Luanda. Segue lá no Instagram, @engenholuanda, tá bom? Você está vendo aí imagens, inclusive, dos novos modelos de garrafas da Cachaça Luanda. Uma delícia de cachaça. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, as melhores frutas, verduras e legumes do país você encontra na Perboni Brasil. Olha, e o que eu acho massa lá no Instagram da Perboni Brasil é que além de poder ter ali um portfólio, é isso que chama? Que você acaba mostrando tudo que tem, né? Você ainda tem as dicas, e são dicas fantásticas que tem lá, inclusive tem umas, eu achei muito bacana um vídeo que tem falando as frutas que prendem ou que soltam o intestino. E eu fiquei curioso, rapaz, porque eu achava que a banana prendia, não prende, a banana ajuda a soltar. Então vai lá, dá um pulinho que você no Instagram lá da Perboni Brasil, Cariri, viu? Que é a nossa Perboni, tem várias Perbonis no país inteiro, e a Perboni Cariri Brasil do Cariri tá lá, destacada lá no Instagram, tá bom? Então dá uma olhadinha lá, você que é dono de comerciante, de mercantil, de mercearia, sacolão, não vai oferecer qualquer coisa para o teu cliente. Então procure sempre adquirir frutas, verduras e legumes, as melhores da Perboni Brasil, 30 anos com as melhores frutas e verduras do país. Também está com a gente a Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet. A Icanet é a nossa fornecedora de internet lá no estádio Lírio Calou, Inaldão, em Barbalha. Também na Arena Romeirão, a nossa internet é Icanet. Mais que internet, e o melhor da Icanet é exatamente a experiência que você tem pessoalmente com o cliente, né? Quando todo provedor de internet dá bronca, às vezes dá uma queda ali de internet, alguma coisa, e aí na Icanet você consegue conversar, às vezes de casa mesmo, pelo WhatsApp, você consegue resolver o problema sem precisar que um técnico vá lá. E eles sempre dão resposta, diferente de algumas empresas que você aperta o 3, o 4, o 5, parece que você está fazendo a soma no calculadora. Na Icanet o negócio é diferente, tá bom? Icanet, sou o provedor de internet no Cariri, tem nome, é Icanet. Tá querendo manter a forma dançando? Procure o espaço de dança Aline Silva. No Instagram você encontra o espaço de dança Aline Silva. Já está preparando uma turma aí bacana aí, ensinando a galera a dançar com ritmos para o carnaval. Então dá um pulinho por lá. Nossa querida Aline é super preparada. Tem o Leandro Santos, que é narrador, repórter, comentarista, homem é tudo aqui no Replay, que também dá aula lá no espaço de dança Aline Silva, tá bom? Vai lá no Instagram também, segue. Você vai ver os horários, os ritmos, como você pode também participar, tá bom, das aulas lá no Espaço de Dança Aline Silva. E abraçar também os amigos lá de Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas, tá querendo fazer o uniforme do seu time, de futebol, de handebol, de vôlei, enfim, de qualquer coisa. Então entra lá no Edilan Máquinas, lá no Instagram, você tem várias opções. Tem o pessoal que vai fazer jaleco, faz lá, quer fazer bordado, faz lá também, brindes, copos long drink, enfim, faz de tudo. Edilan Máquinas, dá um pulinho lá, fica na Rua Senador Alencar, esquina com a Rua do Videl, no centro de Barbalha. Mas se você segue lá no Instagram, você vai ter também uma ótima opção lá de Edilan Máquinas, que fica no centro da cidade de Barbalha, tá certo? Bom, deixa eu dar o toque aqui, tem muita gente querendo acompanhar, muita gente falando sobre o ingresso de Casa e Guarani, daqui a pouco a gente vai falar sobre Casa e Guarani. Só destacando, acessa replay.tv.br. Você que está acompanhando a gente aqui, compartilha com a galera, avisa que o Replay está no ar, o programa vai ficar salvo para que você depois possa acompanhar, assistir, né? A gente acabou não tendo uma divulgação mais ampla de que o Replay estaria voltando, a gente só fez uma divulgação já no final da tarde, mas toda segunda-feira a gente vai estar aqui, começando sempre às 8 da noite, aqui no Replay, novamente, neste estilo podcast. Tá bom? E a gente vai ter muitos convidados. Tony, oi. A divulgação foi pouca, mas tem uma galera forte aí no chat, viu? Do YouTube. Oh, o Alan Lima tá aqui falando sobre o Guarani.
Tem o repórter J. Cabral, Anderson Silva também, mandando um encheidezinho aqui pro Guarani. Cor de torcida, né? Coisa de torcida. Ana Furtado também. Muita gente aqui interagindo e mandando abraço aí. Show de bola, um abraço para essa turma toda. J. Cabral, acho que lá do Brejo Santo. Acho que ele tem um canal também no YouTube, lá em Brejo Santo. Um abraço pro J. Cabral, turma boa, tá sempre acompanhando. Deixa eu abraçar também, tem uma galera que tá sempre acompanhando a gente, fazendo parceria através do Instagram. Deixa eu abraçar o pessoal lá do Guaraju Memes, tá bom? Que é da torcida do Guarani. Também o Bora e Casa, que faz um trabalho bacana. O nosso professor Alberdan também abraçar, que está sempre conosco. Tem o pessoal lá do Fute Cearense, que também está nessa parceria conosco aqui. A gente fica muito feliz. Deixa eu me ver aqui também, rapaz, que está sempre acompanhando aqui a gente. Tem um pessoal ainda do Divulga Futeboleiros, pessoal que também está fazendo o trabalho, a gente acaba fazendo uma parceria e está divulgando. O pessoal da torcida K, do meu amigo Caio César, o pessoal da torcida Amiga, que a Fernanda Alves também está fazendo parte lá, enfim, uma turma boa lá da torcida Amiga também em Fortaleza. Abraçar esse pessoal que está sempre compartilhando com a gente as coisas lá no Instagram, tá bom, pessoal? Nós estamos aí com 7.148 seguidores hoje no Instagram e a gente tá, olha só aqui, deixa eu dar uma atualizada, nós estamos com alcance de 85.899 contas alcançadas. Sabe qual é a cidade que mais acompanha o nosso Instagram? Só o Instagram, estou sem contar o YouTube e o site. Juazeiro do Norte, hoje, Juazeiro do Norte, Fortaleza em segundo lugar, em terceiro Barbalha, em quarto Crato. Agradecer, a gente está tendo aí audiência também. Depois do Brasil, nós temos ainda Portugal, Alemanha e Irã. São os 4 países que mais estão acompanhando aqui o Instagram. A gente tem aquela questão da faixa etária também, a galera que mais está com a gente, pessoal de 25 a 34 anos, mas fica variando, tá bom? E a gente está aqui com um público ali em torno de 20% de mulheres. Obrigado, mulherada, que está também acompanhando aqui a gente. Estou trazendo alguns números atualizados dos últimos 30 dias no Instagram, mas no YouTube também tem uma galera boa que está acompanhando. Já estamos com mais de 2.200.000 visualizações no YouTube e o site também, replay.tv.br, trazendo muita coisa bacana. Inclusive, nós temos lá os melhores momentos de Barbalha e Maracanã. Nós temos uma entrevista com Ingrid Santos, árbitra cearense, que está participando do Rap FIFA desde hoje até o dia 9, lá no Rio de Janeiro. Temos entrevista com o Dagson, Missão Velhense, que fechou com o time do Cariri. E o Charles, zagueiro, que ano passado esteve no Barbalha, é reforço do Cariri, fechou com o Cariri, o bom zagueiro Charles, revelação do Icasa, foi revelação do Campeonato Cearense 2015, passou pela categoria de base do Santos, do Grêmio, Botafogo da Paraíba, vice-campeão cearense com Barbalha, é um cara também, um cidadão formidável e fechou lá com a equipe do Cariri para a Série B do Campeonato Cearense. Bom, vamos falar aqui sobre a Raposa Caririense? Daqui a pouquinho eu falo sobre os ingressos de Icasa e Guarani, aguarda aí que daqui a pouco a gente fala, tá bom? Meu querido Jorge Luiz, você assume o time do Barbalha, o Barbalha perdeu, pessoal, de virada para o Maracanã, 2-1 lá na Arena Romeirão no último sábado. Márcio Alan acabou saindo e chega o Jorge Luiz. Você foi um cara que, curiosamente, quando saiu do cargo do Barbalha, se eu não me engano, em 2021, Jorge, acabou indicando, 2022, você acabou indicando o Márcio Alan para ser técnico do Barbalha. Eis que você retorna justamente para o lugar do Márcio Alan. Como foi que aconteceu esse retorno, Jorge? Você que está meio de Tom Cruise para fazer a missão impossível, que tem muito torcedor que não está acreditando que o Barbalha se mantenha na primeira divisão, Jorge. Boa noite, prazer estar contigo novamente por aqui. Boa noite para todos os ouvintes aí do Replay, né? Você sabe que eu estou morando em Fortaleza, estou já há 4 anos. No intervalo desses 4 anos, eu passei 1 ano na prefeitura e depois fui a Fares Lopes naquela semifinal que a gente conseguiu resgatar o nome do Barbalha, a credibilidade. Em seguida, a gente teve um papel fundamental para a montagem, junto com o Rafael, né? Nosso grande amigo Rafael de Souza, do elenco que acabou subindo depois da minha saída e a entrada do Márcio no clube,
conseguiu tudo aquilo que a gente queria, que era fortalecer o clube, subir para a primeira divisão, e aí o Barbalha já no segundo ano consecutivo na primeira divisão. E aí a gente sabe, Tony, que é chato, a gente sabe que a mídia cobra muito do treinador, é muito fácil demitir o treinador do que mandar 5, 6, 7, 10 jogadores embora. Eu, por incrível que pareça, eu assisti o jogo do Corinthians ontem, é outro assunto. E o presidente do Corinthians, novo, eleito, que não é nem um cara da bola, falava que não ia demitir o Mano, que tinha que primeiro dar um time de qualidade para o Mano para depois cobrar o Mano. Só foi perder de 3-1, no dia seguinte o Mano foi demitido. Então, nem um cara novo, que não tem o vício de um dirigente antigo, né, que usa pressão, torcida e mídia para demitir treinador, foi capaz de segurar um treinador que não tem culpa de nada, porque está trabalhando basicamente com juvenis, estreando um ou outro jogador, sem ter tempo para trabalhar, jogando um campeonato paulista que é o mais forte do mundo, o estadual mais forte do mundo, e aí é uma cultura, é uma tradição de mandar o treinador embora, quando muitas vezes ele é o menos culpado do que está acontecendo. O Jorge, o Marcelan acabou saindo, eu conversei hoje com... Pessoal, a gente vai botar depois a entrevista que a gente fez hoje com o presidente do Barbalha, o José Ayrton Coelho, o Lourão, como é conhecido. Ele fala, inclusive, sobre a saída do Márcio, agradeceu a saída do Márcio, mas, aliás, agradeceu a permanência do Márcio quando ele esteve lá, mas a diretoria preferiu a saída do Márcio naquele momento e o seu retorno para o time do Barbalha, Jorge. Você hoje teve o primeiro contato com o elenco. O que foi que você achou? É um time jovem, né? Eu tive a oportunidade de assistir a estreia do Barbalha lá em Caucaia, morando em Fortaleza. Fica eu moro no PC. Peguei o carro e fui assistir pertinho, né? Barbalha, para ver como era que estava o time. O time fez uma boa partida, não merecia aquela derrota, né? Depois eu vi pela televisão o jogo contra o Fortaleza. E também vi pela televisão o jogo do Maracanaú. Quando eu estou em Fortaleza sem trabalhar, eu fico estudando, fico vendo as competições também, até para ver o que surge de novidade, né, no mundo do futebol. E assim, a gente lamenta, né? Não estou fazendo média, o Márcio fez um grande trabalho nesses últimos 2 anos no Barbalha, 22, 23 e 24, mas nem sempre as coisas saem como a gente quer. Eu também já caí ganhando, caí empatando, caí perdendo, tá entendendo? Mas, infelizmente, eu tenho que dizer, não é hipocrisia, é um dos grandes erros do futebol brasileiro, as pessoas só vê o resultado final, não vê o trabalho, não vê a seriedade, não vê a transparência, né? O Márcio é um cidadão, eu disse a ele hoje, conversei com ele hoje, que lamentava muito, dei entrevista em algumas emissoras de rádio, falei com o Baiano, com várias pessoas, né? Várias emissoras daqui, dizendo o que eu acho, não é corporativismo, não é porque eu sou entregador de camisa também que eu vou concordar com isso. 95% das vezes em que o treinador é mandado embora, foi uma contratação errônea da diretoria, questão de perfil e tudo, e geralmente é o que eu falei, a cultura, a tradição, o hábito de mandar o entregador de camisa embora, porque é muito mais fácil do que mandar 5 ou 10 jogadores. Conversei com o Lourão, né, e ele falou, inclusive, que teve um jogador que foi embora, né, o Roberto Silva, abandonou o time, não explicou nada, até hoje à tarde ele disse que não tinha, enfim, nenhuma informação, e isso acabou gerando também uma série de comentários nos bastidores do time, torcedor questionando o que foi que aconteceu, e depois do que a gente já viveu nesses últimos anos, com suspeita de manipulação de resultado, qualquer coisinha é motivo para se falar no assunto. Você acaba, enfim, não tem um jogador que deixou o time e tem um número reduzido também de atletas para algumas posições, como essa de volante, né? E aí, como é que monta esse time, como é que já trabalha, se você já vai pegar sexta-feira o Floresta, que é uma equipe extremamente forte e vem de uma goleada sobre o Horizonte, 4-2. Né? Série C, né? O Floresta já está praticamente classificado para a segunda fase, né? Para brigar pelo título, um time muito forte. Eu vi todos os jogos do Floresta também. Tony, os 2 titulares foram embora, o Igor e o Roberto. O Igor é o que fez o pênalti. E foi expulso também na estreia. Na estreia contra o Caucaia. Que eu estava lá.
Nós temos o Wesley, não jogou ainda, bom jogador, forte, grande, experiente, jogou em vários clubes do futebol do Rio Grande do Norte e da Paraíba, conversei com ele hoje, ele está sem ritmo, mas eu vou levar para o jogo, melhor do que improvisar, né? Até porque eu ainda tenho esse benefício de ter aí 10 dias para trabalhar esses 2 jogos, e é esse período que eu vou utilizar para observar, como eu observei hoje o coletivo. Amanhã eu trabalho os 2 períodos taticamente, para encontrar a melhor parte física dos atletas do 11 que eu quero montar, para encontrar a melhor parte tática e também a melhor parte mental. Eu tive uma conversa forte com eles hoje. Amanhã eu começo a trabalhar mesmo para valer saída de bola, marcação, transição, sistema. E nós vamos, claro, vamos montar um time diferente, taticamente, e bem mais defensivo do que o Barbalha vem jogando, porque nesse momento a questão não é nem ganhar, é passar confiança para o jogador, é mais disciplina tática, as linhas mais aproximadas, válvula de escape, posse de bola, enfrentar o adversário com inteligência, posicionar com inteligência, que não só ganha quem vai para o ataque, né? Então a gente assiste, a gente estuda, a gente vê muito isso. Eu posso citar um exemplo. Eu assistia Bragantino e Palmeiras, e o Palmeiras com um time alternativo, se bem que o Abel roda muito, hoje muitos treinadores rodam, e muita gente chama de jogador reserva, mas hoje em dia diminuir o espaço das linhas, coberturas, posse de bola, ter personalidade para jogar, inteligência e aproveitar aquilo que característica nós temos de bom, que é a velocidade nos flancos, a qualidade central e um trio de zaga que tem qualidade, que eu vi nos jogos, um zagueiro canhoto que o Abel está procurando até hoje, e o Barbalha tem, um cara que tem uma bola longa muito boa. O Henrique Marinho, né? O cara que tem uma bola longa muito boa também. Sim, os zagueiros todos altos. Então, hoje eu fiz o trabalho da formiguinha. Além de observar o coletivo, eu conversei muito com o Zinho, né, que é o treinador de goleiro, que eu achei muito interessante a permanência dele. Márcio Tarrafas, que praticamente a gente teve a oportunidade de ajudar para que ele pudesse seguir carreira como jogador, começou no Guarani aqui comigo, levei para o Icasa, depois fui para o Souza, lá ele estourou, jogou Bahia, foi para Portugal, enfim. Estou muito satisfeito que é um cidadão, a gente já se conhece há muitos anos, outro que eu ajudei também na carreira, e a gente observou muito e conversamos muito, e eu colocando, claro, como maior responsável, a forma que eu quero jogar, que a gente infelizmente não pode falar ainda, né? Uhum. Mas eu fiz o trabalho de formiguinha, além de conversar com a comissão, conversei com os jogadores. A grande maioria, 80% dos jogadores que eu tenho em mente para jogar sexta-feira no PV, conversei com eles. E aí amanhã, de manhã e de tarde, nós vamos trabalhar como é que eu quero a saída de bola, o posicionamento, a transição, a marcação de meio, a marcação baixa, de centro, tá entendendo? As coberturas, linha de marcação, os aspectos que eu acho importantes para, nesse momento, sanar essa sangria de gols que o Barbalha toma, principalmente no início dos jogos.
Murilo, eu costumo de estar com o Murilo no Matutino Progresso todo dia. Jorge, mas foi levantado nessa conversa, porque, por exemplo, se falou muito sobre essa questão de suspeita, aí de repente o jogador vai e abandona o time, não diz o porquê, não fala nada, não dá uma satisfação nem nada. E aí surgiu alguma situação de comentários desde sábado para cá. Vocês chegaram a conversar com o elenco, expuseram também que esse tipo de comentários surgiu, né, após este jogo com o Maracanã? Infelizmente, Tony, se você se recorda, eu passei em outro replay aqui 1 ou 2 anos atrás e eu falei isso. Não tem um clube no Cariri que não tenha sido revestido pela questão da manipulação dos resultados, com atletas, dirigentes e quadrilhas que controlam esse processo, às vezes de fora e às vezes de dentro. Isso é uma grande destruição do futebol nordestino. Essa semana eu vi no jogo América de Natal e Globo, no Campeonato do Rio Grande do Norte, que eu trabalhei lá, conheço muita gente lá, um resultado fatídico de manipulação de resultados, o Globo, com jogadores que passaram até aqui no futebol caririense, entregando de mão beijada o resultado assim de uma forma descarada, fácil do zagueiro pegar e tocar a bola no pé do atacante para ele entrar e fazer o gol sem o zagueiro nem sequer correr atrás, nem fazer cobertura, nem nada. E até mantive contato com o pessoal lá de Açu, onde eu trabalhei e tudo, e houve uma explosão de início. O próprio presidente da Federação Potiguar ligou para a Polícia Federal, para a Polícia Civil e para a CBF e pediu ajuda. No outro dia, 12 jogadores foram demitidos do Globo, mas o jogo transmitido na televisão, Tony, é muita cara de pau, é muita bandidagem fazer isso, que esses jogadores se sujeitam a seus agentes do crime práticos, orientados pelos teóricos que ficam nas arquibancadas, que ficam em outras cidades, né, que ficam apostando, iludindo esses caras, para esses atletas, coitados desses atletas, para ganharem dinheiro fácil. Tá entendendo? Então, infelizmente, ainda está muito arraigado e isso só vai ter um fim aqui, principalmente no futebol cearense e caririense, que há uma forte penetração desse trabalho criminoso nas equipes aqui do Cariri. Todos já passaram por essa situação, quando realmente o setor policialesco e a justiça fechar um inquérito que ainda está rolando e decepar as cabeças das lideranças. Aí sim pode ser que o medo e a justiça, né, a falta de punição, faça com que muita gente se afaste desse processo maléfico ao futebol cearense. O grupo foi conversado hoje, então o grupo está fechado. O objetivo realmente, pelo que você sentiu, é deixar o Barbalha na primeira divisão. O foco já está realmente pensando na segunda fase. O presidente Lourão falou, né, cobrou, disse que não aceita coisa irregular, alguns jogadores estão indo embora. Eu já estou no mercado tentando buscar aí pelo menos um volante de início. Não vamos fazer uma reformulação gigantesca, porque nem tem jogador no mercado, como o Leandro acabou de falar, e nem o Barbalha também tem esse potencial financeiro. Então, pelo menos a vinda de um volante que eu estou à cata no mercado, pelo menos sanaria, porque nós temos o Wesley, que vai estrear sexta-feira, temos um garoto também que já atuou, inclusive chegou a atuar no Cearense já este ano, vamos dar moral, você sabe que ninguém mais do que eu lançou tantos garotos no futebol nesses últimos 20 anos, acreditamos no potencial dos jovens, e vamos trabalhar com o que temos. Agora, claro, a gente vai fazer algumas mudanças, tanto táticas quanto deslocamentos, algumas que já até aconteceram nesse próprio campeonato, mas a intenção nesse momento é passar confiança, melhorar a qualidade tática, melhorar a marcação no campo defensivo, porque são muitos gols. Claro, aconteceu essa questão aí do comentário, do fuxico, da manipulação, a gente não quer nem acreditar nisso, mas quem está fora... A primeira coisa que acontece quando vê um lance assim diferenciado é desconfiar. Então, eu disse ao grupo que o que passou, passou. Se aconteceu isso, esses atletas não estão mais no grupo e que a gente tem que olhar para frente e tem que buscar a permanência do Barbalha na primeira divisão. E aí, focado nisso, a gente trabalha taticamente amanhã os 2 períodos. Na quarta-feira a gente folga pela manhã, faz um encerramento tático na quarta e na quinta pela manhã, a bola parada, o último trabalho para a gente viajar à noite na quinta e jogar com o Floresta no PV às 8 da noite no PV.
Deixa eu só mandar um abraço aqui, tem muita gente mandando mensagem, Alan Lima, Breno Tavares também está aqui com a gente, obrigado, um abraço, também deixando aqui boa noite, o Anderson Silva, como falou bem aqui, nosso querido Jimmy, cadê aqui, daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre os preços dos ingressos, viu pessoal, estou devendo aqui, eu falo já, cadê aqui, o Cícero Leonardo também aqui, deixa eu ver, cadê, Domingo Sávio, de estar lá em Fortaleza, no Álvaro Wayne, vibrando pelo retorno do replay nas nossas segundas-feiras. Obrigado, Domingo Sávio, valeu. Plácido Ângeles, você conhece o Plácido, né? Mordomo, esse cara é roupeiro não, eu sou mordomo. Acho que está no Altos do Piauí, lá com o Flávio Araújo, grande Plácido. Está aqui com a gente, mostrando tudo do Nordeste, está aqui também. Nicásio, grande Nicásio, um abraço, Nicásio. Fez um sucesso, Nicásio, no nosso podcast, que a galera do Ceará veio buscar só para fazer uma homenagem a Nicásio lá na capital cearense. Grande Nicásio também está com a gente aqui. Deixa eu ver quem mais. Fazer o Rogério Asa, torço pro Asa daqui de Arapiraca, Alagoas. Tá aqui também. Cadê aqui? Diz que tomou a vaga do casa para a Série A do Campeonato Brasileiro, rapaz. Está aqui falando. Deixa eu ver quem mais aqui. Tá dizendo, mostrando tudo no Nordeste, falando sobre comprar camisa de qualidade. Né, lá do lado da Ótica Diniz, acho que é do Icasa que ele está falando. Tiago Oliveira também está aqui. Edilan Rodrigues, enfim, uma turma boa. Alexander Gomes também. Vamos falar aqui do valor do ingresso, viu, Alexander? Vamos sim falar aqui. Muita gente deixando recado. Raimundo Macedo Holanda também por aqui. Samuelzinho, enfim, valeu. Gildásio Furtado, deixando também os parabéns aqui para o El Bigodon, galera boa que está sempre acompanhando aqui o nosso replay, tá bom? Agradecer demais. Quem chegou e já estava com a bola rolando aqui, vai ficar salvo o programa, você pode assistir depois, com certeza, o nosso replay, tá bom? Ô Jorge, o tempo aqui tá apertado, tá curto, chegando aqui ao final do nosso replay, mas eu não poderia deixar de falar contigo. Bem, jogadores estão deixando o time, você fala sobre questão de contratações pontuais, né? E a gente espera já um quadrangular que está se desenhando: Barbalha, Horizonte, Caucaia e Atlético Cearense. O Atlético, muita gente já falava do Atlético que o time seria o pior do campeonato, realmente o time não tá bem, né? Mas a gente vê o Horizonte, para mim, é uma surpresa, de certa forma, pelo elenco que tem, está brigando aí na parte de baixo, ou seja, já dá para desenhar, pelo que você está observando, esses 4 realmente lá nesse quadrangular da morte, ou seja, o Barbalha vai ter que brigar realmente com esses 3, você vê por aí também, Jorge? Quem perdeu 3 partidas como o Barbalha, Horizonte e Atlético Cearense, infelizmente já está no quadrangular da morte. O Caucaia talvez seja o único que ainda tem oportunidade, muito embora difícil. Eu tive com o Lamar na rodoviária de Juazeiro ontem, quando eu me desloquei de Fortaleza para cá, ele falando a dificuldade, porque joga já quinta-feira com o Ceará, e ele reconhece a dificuldade de bater o Ceará. Ele teria que bater o Ceará e bater o adversário do outro jogo. E seria muito difícil, ele iria a 9 pontos, né, e ainda ia ficar dependendo dos outros clubes. Então, esse quadrangular, Tony, vai ser muito mais difícil. Agora, pela a disparidade financeira, quantidade de elenco que os adversários têm em relação ao Barbalha. Agora, eu gostei muito do elenco do Barbalha, Tony. Eu vou ser muito sincero, eu gosto de jogador jovem, sempre gostei, nunca tive medo de lançar e colocar jogadores jovens. Esse momento até seria um momento interessante para a experiência, mas como o Campeonato Cearense começou com a pré-temporada lá embaixo, a juventude se sobressai. O Barbalha teve um crescimento gigantesco, fisicamente, da estreia até o jogo contra o Maracanã, que foi o melhor jogo, e eu vejo boas peças, jovens, com qualidade, velocistas, jogadores altos, que podem fazer aquilo que eu estou pedindo a eles, né? Comecei já hoje esse trabalho de formiguinha para colocar individualmente a característica de cada um em prol de um sistema para esse jogo de estreia, porque esse jogo de estreia, essa forma de jogar que nós vamos usar contra o Floresta, Tony, talvez não seja, e talvez seja também uma forma de jogar até o quadrangular da morte. Isso que vai dizer é o jogo, é a qualidade, é o resultado. Primeiramente eu passei para o grupo hoje uma tranquilidade, confiança, que ia manter uma boa parte do elenco, não é hora de estar chacoalhando e mudando demais, até porque não tem esse elenco, né, e apostar na mescla da juventude com a experiência, melhorar a marcação, como eu já disse,
ter mais posse de bola, né, para poder o time, quando chegar no quadrangular final, a gente chegar fortalecido mentalmente, com a parte psicológica bem melhor, sem estar tomando gol a toda hora. E, claro, com a parte ofensiva, com um melhor aproveitamento, com a melhor eficácia. São apenas 2 gols que o Barbalha fez em 3 jogos, que dá uma média de 0,7. Não dá nem um gol por jogo. A média de gols feitos. A média de gols tomadas é 3 por partida. Então a gente tem que mudar isso radicalmente, já agora nesses 2 jogos, vamos trabalhar para isso, para quando chegar no quadrangular o time chegar mais equilibrado e com mais confiança. Leandro Santos, meu amigo Leandro Santos, um abraço. Ele está perguntando aqui, o Antônio Emar está mandando um abraço para você, o velho Antônio Emar de Lima. O meu amigo, grande torcedor do Guarani, doutor Emar de Lima, um abraço. Eu ainda quero fazer um jogo com o Emar de Lima comentando aqui no replay, se Deus quiser. Um abração para ele. Tá sempre acompanhando e mandando abraço pro velho Bacalhau. Leandro Santos pergunta aqui, meu querido Jorge, o Lê e o Ricardo Cratense voltam ao time? Você sabe sobre esses 2 jogadores? O Ricardo teve hoje no treino, né? Ricardo tem uma contusão grave, Tony. Foi feita uma ressonância, é muito difícil o retorno de Ricardo nessa competição. Né? Infelizmente, ele até iniciou o jogo lá em Caucaia, eu estava no jogo e aí sentiu. Enfim, é uma grande perda, que o Ricardo é experiente, tem estatura e tudo. Vai ser difícil ele jogar nesse campeonato. E esse jogador que você citou, o Lê, ele apareceu no Barbalha e o que eu soube é que ele não apareceu mais lá. Sumiu também, assim como o Roberto, desapareceu. Não apareceu mais no elenco, foi a informação que eu tive hoje. Tá? Vários dias que ele não aparece mais, não sei o motivo. Então, além desses que saíram, tem o caso desses 2 jogadores, o Ricardo lesionado dificilmente irá jogar. Nós temos 50 dias, Tony. Essa primeira fase termina dia 17, portanto, daqui a 12 dias. E a competição, o quadrangular final, irá até o final de março, lá para o dia 20, 20 e pouco. Então, ao todo, são 50 dias, menos de 2 meses, entendeu? E é esse tempo que a gente vai, principalmente esses 15 dias que nós teremos agora, e o período desses 2 jogos, para a gente fazer o laboratório, buscar a forma de jogar, buscar a melhor formação, entendeu? Melhorar a confiança, melhorar mais ainda a perna, a tática, a compactação das linhas, que é muito importante para não estar tomando gol bobo, para ter possibilidade de cobertura na zona de marcação, entendeu? Então nós vamos ter esse papel amanhã, como eu já falei, vou trabalhar taticamente de manhã e de tarde, para avançar nesse processo, dar uma carga grande. Não posso também exagerar, porque o jogo já é sexta-feira no PV à noite, mas nós temos que usar, como eu já falei, venho dizendo em toda a imprensa, esses 10, 12, 15 dias, esses 2 jogos para chegar mais redondo, mais forte, mais unido, com mais consciência tática, mais força, melhor marcação e melhor ataque, para que a gente possa construir coletivamente essa missão quase impossível, né? Eu não diria uma missão impossível, porque nada é impossível, mas é uma missão quase impossível. Quando eu falo quase impossível, não é desmerecendo o Barbalha, não. O Barbalha tem um elenco menor, a disparidade financeira, os outros têm muito mais dinheiro, mas eu vou citar um exemplo aqui, Tony, para que o torcedor possa entender. Essa semana teve um clássico fantástico das Alterosas, que foi Atlético e Cruzeiro. E se você fosse apostar no bet aí da vida, que é uma desgraça, principalmente no futebol no interior do Nordeste, 90% cravaria o Atlético. Hulk, Paulinho, Pavon, Scarpa, Filipão, tá entendendo? E o Cruzeiro com 2, no máximo, jogadores conhecidos ali e tal, sem muito nome. Mas o Cruzeiro adotou uma estratégia, que é o que nós vamos tentar fazer nesse momento, de bloquear as principais forças do Floresta, e o resultado do Cruzeiro sapecou dentro do Mineirão, 2-0 no campo do Galo, né? Que deixou muita gente assim, surpreso. O que mostra que nem sempre o melhor ganha, viu, Tony? Então a estratégia, a parte mental, a parte tática, ainda existe isso, e a gente vai investir nisso. Esses 12 dias é uma repetição. Eu disse aos jogadores que gostam muito da repetição, que ela aproxima da excelência. Gosto muito de trabalhar taticamente várias jogadas, saída de bola, transição, marcação, essa coisa toda, porque a excelência toca
mais apto, mais capacitado para jogar. E eu vejo no Barbalho uma grande qualidade técnica com jovens que estão querendo o espaço maiores. Citei até o exemplo do João Neto, que eu peguei para a base no ano de 2022, né? E ele só precisou de um jogo com Fortaleza para ser levado para lá. Um garoto de 18 anos, né? Que é o filho do Baresi e tudo, que eu levei ele para a base, disputou o Campeonato Cearense, algumas competições com a gente. Na época do Sub-20. E né? aí no Campeonato Cearense só precisou, com aquela patinha canhota dele, de um jogo. Apareceu e foi para Fortaleza. Disse ao jogador lá. Hoje, inclusive, está emprestado para o Iguatu até o final de outubro. Pois é, com Fortaleza pagando. Então, adquirindo, melhorando a experiência dele, que ele é um jovem valor com muito potencial. Já vi isso na base, chamei ele para o Barbalho, entendeu? E ele aproveitou num jogo que saiu bem. Eu passei esse recado, esse exemplo para o grupo. Vocês são jovens, daqui eu sei que tem gente olhando vocês aí, vários jogadores, e com certeza quando a vitória vier, os resultados e a manutenção, vai ter gente que vai olhar muito mais. E mais uma vez o Barbalha pode aí colocar atletas em outras equipes melhores e maiores, que é o sonho desses garotos que estão lá. Eu acredito muito nesse grupo. Acredito muito, eles têm um potencial de crescimento muito grande, jogador jovem, não vejo ninguém viciado lá, tá entendendo? E vamos trabalhar para encontrar, como eu já disse, esse equilíbrio e, ao final, sorrir com essa missão quase impossível que é manter a Raposa na primeira divisão, não pela questão de ser inferior tecnicamente, o Barbalha não é a ninguém, que eu vi todos jogando. Mas hoje o Barbalha precisa melhorar um pouquinho na parte tática, como eu falei, mental. A compactação das linhas, a marcação está tomando muito gol e também ser mais efetivo na frente. Né? Então vamos tentar descobrir essa fórmula. Não é fácil, a disparidade é financeira, é opções no elenco. Para você ter ideia, eu vou jogar com um volante que não jogou ainda, sem ritmo de jogo, muito embora ele tenha experiência, é ao lado dele um meia. Entendeu? Que, claro, já jogou também, fez o segundo homem, mas hoje eu não tenho um pegador no elenco para jogar lá no PV, naquele gramado leve, né? Contra o Floresta, que é um dos líderes hoje, mas vamos à luta, vamos à baila e vamos tentar passar confiança para o grupo e que a forma de jogar possa ser benéfica para a equipe e que a equipe possa resgatar a sua autoestima. Antes de encerrar contigo, encerrar aqui o programa, deixa eu só trazer aqui para o torcedor que está acompanhando a gente os ingressos para Icasa e Guarani, viu, pessoal? Olha, abraçar aqui o Breno Tavares, que mandou para a gente, ele que é presidente do Conselho Fiscal do time do Guarani. Hoje é o seguinte, para dia 18 de fevereiro, Clássico Icasa e Guarani, Guarani e Casa, como queiram, é o mando de campo do Leão do Mercado, R$40 a arquibancada, vai ter uma carga de R$20, ou seja, meia entrada para arquibancada, R$50 prêmio e R$60 camarote, ou seja, qualquer lance de arquibancada, não sendo prêmio, tá bom? Que tem sul, norte, eu acho que oeste, se não me falha a memória, é R$40. E aí, a meia entrada, uma carga para R$20. No prêmio, R$50, que é um trecho daquela parte ali onde era a antiga social, um trecho ali é da prêmio, então R$50 também com uma carga de meia entrada R$25. E no camarote, que é ir para o camarote, R$60 é o valor dos ingressos. São os preços que estão sendo adotados normalmente no Romeirão. Soltaram uma história de que poderia o Guarani colocar o preço do ingresso mais caro para o torcedor do Icasa. Não é o que está acontecendo. Então, é preço normal, seja torcedor do Icasa do Guarani, para o jogo do dia 18 de fevereiro, estreia do Campeonato Cearense da Série B, das duas equipes, porque o campeonato começa no dia 17, a gente já vai ter o Cariri em campo na Arena Romeirão, tá bom? R$40 arquibancadas, R$50 prêmio, R$60 camarote, arquibancada e prêmio tendo uma carga aí para meia entrada, tá bom? A metade do preço. Tá bom, torcedor? Fica acompanhando a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza. A gente traz novidades também no site www.replay.tv.br. Se você quer fazer um Pix pra gente, 88 é o DDD, 997248778 é o celular, tá bom? DDD 88 997248778. Chegando no finalzinho aqui do nosso programa, tá bom? Deixa eu abraçar aqui a Ana Furtado, aqui com a gente. Ela tá achando caro, deveria ser no máximo R$30, diz aqui a Ana Furtado. A Maria das Dores também tá por aqui, deixando boa noite aqui para ela. Diz que não cadê aqui passear na minha Barbalha,
não consegui comprar a camisa mais uma vez, diz aqui a Maria das Dores, quando veio passear. Barbalha, Cotinha, ajeita as camisas do Barbalha, o pessoal está querendo comprar. Rafael Rodrigues, Hermano Linhares, enfim, turma boa acompanhando a gente aqui. Jorge, obrigado pela vida aqui. Você chegou hoje aí, não deu nem tempo de descansar, já teve que ir para o campo e já veio também aceitar esse convite nosso aqui para o replay, tá bom? Boa sorte aí nessa missão quase impossível. A gente sabe que o quadrangular é um outro campeonato, começa do zero, né? Então a gente deseja boa sorte para você à frente do Barbalha Futebol Clube. E não pare não, Jorge. Continue no futebol, que a gente quer ver você aí muitas vezes também trabalhando no futebol, assim como o Márcio Alain. Márcio Alain, meu querido, não pare não. Acho que o Márcio Alain tem que ter uma sequência também. Soube, inclusive, que tinha um convite de um time da Série A3 lá de São Paulo. Eu acho o Márcio Alain um cara de uma visão de futebol muito massa e eu torço muito para que o Márcio Alain siga a carreira, não fique só aqui na região não, siga a carreira como técnico de futebol, porque ele tem talento e sabe trabalhar demais. Espero muito que dê certo para ele. Jorge, obrigado, tá bom? Boa sorte para você aí na Raposa, que consiga ter êxito aí, Barbalha, vencer e já se preparar para esse quadrangular da morte, porque vai ser um outro campeonato, sem sombra de dúvida, Jorge. Com certeza, Tony. Vamos usar a nossa experiência, são muitos anos na bola, né? E vamos dar o máximo da gente, junto com o grupo, unido de mão dada, foi o que eu coloquei para eles lá, para a gente coletivamente conseguir o nosso objetivo e deixar o nosso time que paga, que procura dar uma boa condição para os atletas, né? Continuar na vitrine e conseguir o que o torcedor quer, o que todos nós queremos, que é a manutenção da Raposa no 3º ano consecutivo na primeira divisão. Se Deus quiser, vamos torcer sim para que tudo isso aconteça, tá bom? Maria das Dores está em São Paulo, veio visitar aqui a família em Barbalha e voltou para São Paulo sem ter a camisa da Raposa Caririense. Pessoal, o programa vai ficar salvo aqui, se você chegou já estava em andamento. Tivemos na primeira parte o Leandro Campos, técnico do Icasa, e também o presidente do Verdão, o Aloysio Gregório, falando sobre várias coisas referentes ao Icasa. O amistoso da próxima quinta-feira, 8 da noite, na Arena Romeirão. Se Deus quiser, estaremos lá com o nosso canal Replay com o Tony Souza, transmitindo com o Leandro Santos, com a equipe lá com o Josies, meu amigo Guto Vital. Vamos estar com uma turma boa nessa transmissão do jogo quinta-feira na Arena Romeirão, tá bom? Agradecer a todo mundo que acompanha a gente no YouTube, a galera que também esteve lá no Instagram. Segue lá no Instagram e se inscreve no YouTube, Replay com o Tony Souza, tá bom? Aciona o sininho aqui no YouTube, sempre que tiver nova postagem, você vai ficar sabendo. E a gente vai, toda segunda-feira, se Deus quiser, estar aqui novamente no podcast, tá bom? Agradecer meu amigo Jimmy, Lombardi Jimmy, com a gente. Boa noite, Jimmy. Valeu. Olá, valeu. Sejam bem-vindos aqui ao estúdio. Obrigado. Rapaz, fala aí do estúdio, quem quiser fazer o podcast, quem quiser fazer parte aqui do estúdio, como é que deve fazer, Jimmy? Pronto. A gente montou essa estrutura aqui pensando para o Fubá, né? Que sempre foi nosso carinho, nosso como é que eu posso dizer? Nosso playground, onde a gente experimenta as coisas de comunicação na área digital. E aí, óbvio que a gente não vai fazer podcast todo dia, nem toda hora. A gente decidiu abrir para os amigos também. Tony disse assim, como é? Tem como a gente levar o replay para lá? Eu digo, bora, a gente faz acontecer. E aí, quem quiser fazer seu podcast também, o seu programa, seu produto audiovisual, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@fubá.com.br ou no meu WhatsApp, DDD 88 981584682. Repete o celular. O DDD 88 981584682. Tá aí, pessoal, tá dado o recado aí, aproveita aqui o estúdio Fubá. Um abraço para nossa querida Érica, também tá sempre com a gente aqui, tá bom? Luciano Araújo também deixando boa noite, valeu, Luciano. Estamos encerrando, Luciano, depois fica aí ligadinho no YouTube, você pode assistir o programa todo aqui numa boa, tá bom? Mandar um abraço para o amigo Alexandre, torcedor do Verdão do Cariri, que é irmão do Val da Perbone, do Val da Pizza, que é vice-presidente do Guarani. Imagina os irmãos se batendo, trabalhando na pizzaria, um em casa e outro Guarani. Vai ser uma resenha grande, viu? Um abraço para essa turma toda. Gente, obrigado. Tivemos aqui com o Leandro Campos, técnico do Icasa, Aloysio Gregório, presidente do Verdão, e também com o Jorge Luiz Bacalhau, técnico da Raposa Caririense, tá bom? Detalhes sobre a goleada do Guarani ontem no CT do Guarani contra o time do Romeirão.
4-0 você encontra no www.replay.tv.br e tem um gol do Rogerinho, um gol estiloso de pênalti lá no nosso Instagram, Replay com Tony Souza, tá bom? Tem muita coisa bacana para você no site, também no Instagram e aqui no YouTube. Uma semana abençoada, paz, saúde e prosperidade, que Deus abençoe você e sua família. Até segunda, se Deus quiser. Valeu!